Olá, sejam bem-vindos aqui à aula da disciplina, a primeira aula ao vivo da disciplina de análise de cenários econômicos. Eu sou o professor Fábio Goldner, um pouquinho aqui de rinite, mais tranquilo, para a gente poder falar um pouco sobre essa disciplina, uma disciplina interessante, que a gente precisa entender os cenários econômicos, né, o que acontece na economia para poder tomar decisões, né, enquanto gestor, enquanto administrador, técnico, tecnólogo, né? E essa é uma disciplina que envolve várias questões e uma delas que nós vamos trabalhar hoje é a questão do mercado, né? A mercadologia, análise de cenários, no caso mercadológico, né? Como que eu vou posicionar o meu produto, né? Então nós vamos falar um pouquinho do mix de marketing, né, de Philip Kotler, que é um grande professor e intelectual da área de marketing, que desenvolveu, né, um mix de marketing. E como que eu vou inserir esse meu produto ou esse meu serviço naquele mercado? E aí depois, né, o pensamento de como expandir isso para o mercado, né, para outros mercados, consumidores. É, assim, isso independe, né, vai depender do tamanho da empresa, certo? Mas depende de alguns fatores, principalmente aí de fatores econômicos. Então, como que vai a economia daquele determinado local, né? Como que vai, como que está caminhando, né? Como que caminha essa a economia nesse país, né? Ou nesse estado, né? Ou nesse município. Então, assim, eu vejo, antes de entrar no conteúdo, né? Eu vejo assim, empresas, algumas empresas estão caminhando no sentido de que, ao invés de atacar grandes centros, eu vou lançar produtos primeiro, ou vou lançar franquias ou em locais de alto crescimento que não são, que invariavelmente, né, às vezes não são os grandes centros. Então, para que eu saiba disso, eu preciso analisar esse cenário, né? Então, qual é a região, vamos falar de Brasil, né? Qual é a região do Brasil que cresce economicamente agora, em 2024, 2023, né? Que é a base de dados que a gente tem? Será que é a região Nordeste? Será que é a região Centro-Oeste, Sudeste, Sul? Então, assim, para o meu tipo de produto, de serviço, qual é o local, né, que é mais interessante? Com a relação da renda per capita, né, a renda das pessoas, como que se comporta isso? E aí tem uma coisa interessante, quando a gente fala de mercado, qual é o público-alvo que eu quero atacar? Não me venha com a história, né? Você, às vezes, que é empreendedor, ou eu quero abrir um negócio. Quem é o seu público-alvo? Eu vou vender para todo mundo. Você não vai vender para todo mundo. Você não vai entregar serviços para todos os seus clientes. Todo mundo. Vou vender para todo mundo. Não. Professor, mas eu estou numa cidade média, sei lá, 20 mil habitantes, 30 mil, 50 mil habitantes. Acho que eu consigo atacar todo mundo. Não. Dentro dessa cidade, do local, quem é o seu público-alvo? Não. Meu produto se encaixa para pessoas jovens, né? Homens e mulheres, ou homens, né? Meu produto ele é feito para pessoas da terceira idade. Existem, por exemplo, agências de viagem, existem hotéis especializados em pessoas da terceira idade, assim como o público LGBTQI+. Existem também agências de viagem, existem empresas especializadas nesse público. Então, assim,
é uma questão de foco, é uma questão de público-alvo. E aí eu tenho que ver esse cenário mercadológico. Como é que é aquele mercado, aquele local, né? Entra também questões relacionadas ao clima, né? É muito frio, muito quente, sazonalidade, né? Verão, inverno. Então nós temos essas questões. Então nós vamos trabalhar hoje com a unidade 1. Né? Nós temos 4 aulas marcadas aí na nossa agenda. Eu postei a agenda em aulas ao vivo. Deixei lá no fórum, né, uma mensagem que as aulas, né, a agenda estava lá marcada. A agenda está lá. Nós temos aula agora em março, abril, em maio e junho. São 4, né? Mas, não obstante a aula ao vivo, você pode entrar em contato comigo pelo fórum, né? Abrir lá uma mensagem no fórum. Você pode entrar em contato comigo pelo chat, inbox, né? É só você entrar lá, procurar meu nome, participantes, tem lá, você clica, manda uma mensagem para mim. Tem meu e-mail, né? Nesse próprio participantes lá tem um e-mail, pode passar e-mail também. Eu fico à disposição. E aí as unidades têm atividades, né? E aí a gente pede para não deixar para fazer essas atividades no final do semestre, né? Vai fazendo assim, né? Eu vou postar também algumas microaulas, né? Ainda esse mês de março, início do mês de abril, e para complementar, né? Fazer esse complemento do material que você tem à disposição. Se você não consegue assistir ao vivo, tem problema. Nós estamos aqui em processo de gravação, eu vou disponibilizar o link dessa aula, tá? E não tem problema, você assiste depois, e aí se tiver alguma dúvida com relação à aula, com relação ao conteúdo, é só entrar em contato, tá? Então já leciono na Doctor já desde 2012, né? Já tem 12 anos que eu sou colaborador da Doctor. Trabalhei no presencial, sou um dos implantadores do EAD da Doctor, da equipe que implantou os cursos de administração, de contábeis e os tecnólogos. Atuei como coordenador dos cursos um tempo. E hoje eu leciono em EAD, né, na Doctor, mas tenho outras atividades como professor. Eu estou na educação desde 2004, né, mas desde 2010 eu só trabalho com educação, seja em curso técnico, aqui no Espírito Santo, eu estou falando de Vitória, seja do Espírito Santo, seja curso técnico, seja curso superior. Trabalho também em outra instituição de ensino aqui em Vitória, como professor do presencial. Então atuo já há muitos anos e tenho também, né, sou formado em administração, sou administrador e tenho mestrado em ciências contábeis. Então já atuo há muito tempo como professor, como coordenador, né? Também trabalho como mentor em incubadora de empresas, né? A área de empreendedorismo vem crescendo muito, né? Então trabalho também nessa área. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui o capítulo do livro, né? Que é a unidade 1, que vai falar sobre os cenários mercadológicos. Ok? Então, a gente vai definir, né, o cenário mercadológico, descrever, né, quais são os aspectos desses cenários e interpretar alguns dados, né, desse cenário mercadológico, né? Então, o que é cenário mercadológico? É simplesmente
conhecer o comportamento apresentado por um mercado selecionado ali em determinado momento. E aí, o cenário econômico e mercadológico ele é importantíssimo. Aí o material diz essencial, né, para você definir aspectos relacionados aí ao seu produto, com relação ao preço, né, a distribuição do seu produto, como é que você vai, onde você vai distribuir, né? E esse processo do cenário mercadológico, né, ele faz parte do mix de marketing que eu falei com vocês, né, que é produto, praça, distribuição e promoção, né, que foi definido, que foi propagado pelo Philip Kotler, né? É os 4 P's, né? Porque aí distribuição, praça, né? Produto, preço, praça e promoção. Né? Product, price, place and promotion. Né? Promoção no sentido de divulgação, né? Não de diminuição de preço. É que a gente faz uma confusão. Promoção, liquidação, né? Promoção, promover o produto. Como é que esse produto vai ser visto, vai ser notado, né, pelos clientes? E no caso aí, liquidação é diminuir o preço, tá? Então tem essa, às vezes a gente faz essa confusão, vamos dizer assim, ok? Produto, né, as estratégias que são necessárias para administrar os produtos, adicionar novos e retirar do mercado aqueles produtos que você não vende. Interessante, né? Porque muitas vezes o portfólio de uma empresa é muito extenso e aí você tem produtos que são baseados na matriz de BCG, que você já deve saber. Vaca leiteira, né? Aquele que sempre te dá uma renda bacana, né? Você tem produtos aí que vão demandar mais investimento e você tem produtos que você vai precisar retirar do seu portfólio porque ele dá prejuízo. Então, quando a gente fala de produto, não é só lançamento de produto, é o gerenciamento desse produto. Vai precisar de uma nova embalagem, vai precisar de reposicionar. Vocês estão vendo aí as empresas fazendo o reposicionamento do produto em termos de quantidade. Biscoito, chocolate, né? Para eu aqui que adoro chocolate, a barra diminuiu e tal. Por quê? Porque a empresa está reposicionando o produto. E aí tem a embalagem, marca, garantia do produto, quando é um produto que demanda garantia, validade, quando é um produto perecível. Então isso é gestão do produto. E aí você vem para o outro P que está relacionado, outro P do marketing, que é o preço, que tem relação direta, evidente, com o produto, né? Então você tem questões relativas à flexibilidade dos valores, né? Desconto, né, aí do produto, dependendo da região, porque a logística ela é muito importante nessa questão aí também. Não é uma coisa solta, porque existem um relacionamento entre esses fatores. Quando ele fala de distribuição ou praça, tem a ver então com a logística. Olha aí, ó. Produto, preço e a distribuição, a logística, né? A praça. Eu vou vender num lugar só? Quando eu começo, talvez sim, numa cidade pequena, mas e depois, quando eu vou avançando? Eu vou ter filiais? Como é que vai ser a distribuição? Como é que vai chegar no meu cliente? Fábio Gould, hoje tem o e-commerce, né? Tá, mas o e-commerce não vende sozinho, não entrega o produto. Quem entrega é a logística. Então a distribuição, a praça, os canais, né? Como é que você vai? Como é que a posse do produto, né, vai ser transferida do produtor, da empresa, até chegar no consumidor final. E a promoção é as estratégias que são necessárias
para se combinar métodos com publicidade, venda pessoal, promoção, campanha. Então, assim, como é que vai chegar, né, lá no cliente final e como é que vai ser promovido? Veja, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Nós temos aí tempo, né, ainda, mas tem duas grandes empresas brasileiras que trabalham bem esse mix. Elas são concorrentes: Natura e Boticário. Elas têm produtos, têm portfólio, né? E você vê que de vez em quando volta um produto, sai e vem, papá. Elas têm questões de preço, tem questões de distribuição e tem questões de promoção. Tem estratégias diferentes. Uma, que é a Natura, foi baseada em venda de catálogo, com as revendedoras, com as colaboradoras que revendem. Mas ela hoje também tem loja física e vende no site também, né? Vende com e-commerce, certo? E o Boticário tem a mesma, tem portfólio, tem produto, tal. A estratégia de venda relacionada à promoção, franquia. Mas hoje, loja física, franquia, então uma das maiores franquias do Brasil. Mas hoje, ela também vende em catálogo, em e-commerce. E às vezes tem a pessoa que vende, né? Igual a minha esposa, tem aqui o catálogo, compro, ela pede, vem para a loja entrega aqui. Então veja, não tem como, as empresas vão mudando, isso vai mudando, porque o cenário vai mudando, o cliente vai mudando. Eu ouvi ontem de colegas lá do ensino técnico, de colegas professores, que eles gostam de comprar hoje em casa, ou lá no celular, faz uma pesquisa e compra. Então as empresas precisam se adequar a isso aí. E aí entra Instagram, né, e o próprio canal o próprio site. Então hoje é importantíssimo. Fábio, mas a minha empresa é pequena, mas não tem isso mais. Porque você vai ter que vender, seja ali na loja física, seja por e-commerce. Então eu espero ter mostrado que eu preciso que vocês entendam, né, quem vai assistir aí, essa questão fundamental aí dessa questão mercadológica, ok? Avançando um pouco mais, a gente tem a ver com assim, o microambiente, né? O marketing envolve dois ambientes, um micro e um macro. O que é microambiente? É o que está ali próximo, né, da sua organização, né, que vai, né, afetar essa questão, né? A organização, os fornecedores, né, os clientes, concorrentes. Então, as variáveis internas que são controladas na organização, né? E as variáveis externas, elas não são controladas. O que é interno, você consegue controlar através dos seus recursos humanos, físicos, né, financeiros, recursos de conhecimento. Ali você consegue controlar. Já variáveis externas, não. Macroambiente, não. Questões econômicas. Você consegue controlar a Selic, que é 10,75 agora? Última reunião do Copom. O que é Copom? Comitê de Política Monetária do Banco Central. Você consegue controlar? Não, é de fora. Você consegue controlar o número de nascimentos da sua cidade? Número de mortes, que são forças demográficas, que pode afetar o seu mercado? Não. Você é uma loja, você buscou lá, você é uma loja que vende produtos para crianças, né? Você consegue fazer esse controle? Não. Né? Questões tecnológicas. Pix. Todo mundo agora recebe por Pix. E aí? Consegue? Então, assim, essas são forças do macroambiente que nós não conseguimos controlar, mas que influenciam no meu mercado. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Como que ficar de olho? Acompanhando. Professor, mas eu sou apenas um microempreendedor. Mas você tem que ler, olhar.
o seu segmento, quais são as tendências do seu segmento, quais são as tecnologias que estão abarcadas ali no seu segmento, que podem ser aplicadas. Ah, mas isso requer capital. Requer. Preciso fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Aquelas que vão ter um impacto maior no seu produto, no seu preço, no seu cliente. Pensa no seu cliente final. Então, assim, eu preciso ter, por exemplo, investir em meios de pagamento interessantes. Pix, né? Cartão, PicPay, sei lá, o que for. Que seja interessante para o meu cliente, para minha empresa, mas para o meu cliente. Isso é fundamental hoje no mundo dos negócios e no mercado. Tá, pessoal? Então tem alguns aspectos aí que podem influenciar. Olha aí, ó. Novas tecnologias, segundo Urdan e Urdan, né? Novas tecnologias. Aí, ó. A gente está acabando de falar aí, ó. Que eu vou lendo aqui. Novas formas de comunicação. Aí, internet, celular. Um setor que pensa muito isso, trabalha muito isso, é o setor bancário. Ah, professor, mas são grandes bancos, sim. Mas olha o que eles fazem aí com a questão de tecnologia e comunicação. Olha só, mercado globalizado, com acesso rápido e fácil. A gente está sofrendo aí concorrência com as empresas de fora, principalmente as asiáticas. E aí como é que nós vamos ter que concorrer? Estava lendo semana passada uma reportagem sobre a Renner, o José Galó, que foi o CEO durante muito tempo e hoje é do Conselho de Administração, está aposentando, está saindo de cena daqui um mês, mais ou menos 2 meses. Ele falando principalmente da globalização, que fez com que as empresas brasileiras tivessem que concorrer de igual com as empresas chinesas, por exemplo, que vendem via e-commerce e que enchem a gente de oferta, de promoção, né? Promovendo o produto, trazendo até pessoas que já saíram de cena, como o Chan, você viu aí? Então, assim, a concorrência é grande. Novos canais de venda, aí, ó, impondo às organizações a inserção de novos meios de comercialização, ao e-commerce, né? Olha aí as entregas, o delivery. O novo perfil do consumidor, cada vez mais exigente, como a questão do custo-benefício. O consumidor hoje, ele fica atento à logística, por exemplo, ao prazo de entrega, por exemplo, né? A concorrência e o surgimento de novas marcas e produtos similares. Então, isso vai influenciar o seu composto mercadológico. Tem aí uma rede de lavanderias, 5A-Sec, que é uma rede francesa. Estava vendo uma entrevista, lendo uma entrevista do CEO deles, dizendo a questão da concorrência, porque a Omo tem lavanderia, tem outras lavanderias aí, e eu tive a oportunidade de ver agora lavanderias rápidas, né? Coisa que a gente vê muito em filme, né? Americano, japonês, muito em filme. Lá aqui em Guarapari, uma cidade aqui do litoral do Espírito Santo, que muitos aí de Minas conhecem, abriu uma lavanderia rápida dessa e ela, no verão, lotada. Isso é agora, né? Como é que tá? Porque agora tem o feriado de Semana Santa, talvez tenha um movimento. Mas, e aí o pessoal da 5A-Sec meio que preocupado, né, com relação à concorrência. Então esses fatores, eles estão aí. Eles não são só aqui elementos da teoria que o professor está falando. Não, eles estão na prática. Eles são do dia a dia das empresas. E isso é importante, tá? Aí a gente tem aí, ó, os clientes estão mais exigentes, buscando valor agregado ao produto, né? Que não está baseado só no preço mais, né? Preço não é mais. Eu lembro aí de uma empresa que falava que preço é tudo. Preço não é tudo. Entra questões relacionadas com comodidade, com qualidade e com outras situações que
né, que passam muito além do preço. Muito além do preço. Tá? Então, não é assim. Tem uma questão, quando a gente fala de processo de compra, né? Comportamento de compra, que é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais, psicológicos. Pessoas que gostam de comprar, que são compulsivas, né? E isso aí às vezes pode acarretar até um problema, né? E que às vezes compra só por dizer que, né? E vai acumulando isso, e isso assim às vezes não é legal, né? Mas e tem questões aí sociais, né? A posição que a pessoa ocupa, então você tem o status dessa pessoa, qual tipo de produto ela consome, qual a faixa econômica dela, né, classe social dela. É legal que interessante você entender que quando a pessoa progride, né, quando ela passa de uma classe social para outra, os hábitos de consumo e de compra mudam. Então ela passa a ter gostos que a gente chama mais refinados, ela consome produtos de maior valor agregado e às vezes de qualidade melhor, coisa que quando você está numa classe social mais baixa, você tem outros hábitos de consumo. Então você tem empresa para tudo, né? Para pessoas de classe baixa, média, alta, né? Então você vê como que isso faz diferença na hora de analisar a questão mercadológica, ok? Fatores pessoais, né, que estão relacionados aí à idade, estágio, né, ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas. Idade é muito interessante, né? As pessoas mais jovens têm um tipo de padrão de consumo, de compra, as pessoas mais velhas, né? Você vê aí questões relacionadas com confecção, com roupa, com alimento, tem pessoas que gostam de alimentos saudáveis. Veja aí a questão relacionada aos veganos. Então tem toda uma questão pessoal aí. E esses fatores eles vão mudando. Ó, quando eu estou hoje estou com 54 anos. O meu ritmo de consumo, os meus produtos que eu consumo não são os mesmos que eu consumia quando eu tinha 24 anos, há 30 anos atrás. Em termos de roupa, né, em termos de calçado, são diferentes, né, e isso vai mudando. Fatores psicológicos, né, entre os fatores psicológicos, aqui interessante, né, há os estímulos ambientais e o de marketing, através das propagandas, da publicidade, que vão penetrar onde? No inconsciente do comprador e vão dar, junto com os outros elementos, processo de compra. Então a questão do marketing ela é interessante aí que ela vai estimular o processo de compra. Aí nós temos os fatores culturais, né? Cultura, questão da família, aí hábitos alimentares, né? Consumo de alimentos, isso está relacionado com questões culturais, comportamento da família, da escola, do local onde você está inserido. Então isso tudo influencia. E aí vem uma pergunta que é recorrente, né? Eu tenho clientes fiéis hoje? Olha, existem sim área de serviços, né? Muitos exemplos de fidelidade. A questão é que como a concorrência é grande, a questão da globalização, tecnologia e tudo mais, isso tudo interfere nesse processo de fidelização. Porque as ofertas, né? Porque a oferta é muito grande e muitas vezes o valor agregado é maior, né? Então o cliente ele troca de empresa, porque a concorrência está aí. Agora, tem que se manter um nível elevado de qualidade,
né, de valor agregado. Então, né, para você tentar buscar essa fidelização, você tem que fazer essa análise mercadológica que vai envolver, né, os 4 P's do marketing, criar um plano de marketing, que é importante para as empresas, e desmistificar essa coisa que marketing é só propaganda. Eu vejo muitas pessoas pensando, né, e afirmando que marketing é propaganda somente. Não é só propaganda. Então, está vendo aí esse composto mercadológico, né, esse mix de produtos, né, esse mix de fatores 4 P's que vão influenciar demais, né? Então, precisa fazer essa análise mercadológica, né? Aí a gente vai ter o máximo de informação do mercado. Que eu falei, poxa, vem cá, precisa estudar, precisa ler, precisa? Aonde eu vou buscar informação? Em fontes secundárias e primárias. O que são fontes secundárias aí de informação para o meu processo, para a minha análise mercadológica? Então, refere-se a dados disponibilizados por governos, universidades, associações do setor, jornais, revistas. Ah, mas não tem jornal? Tem jornal em papel ainda. Tem jornal em papel, tá aqui, ó. Tem, eu posso ver o jornal na internet? Sim, jornal na internet. Ó, o Valor Econômico, que é um jornal de economia, que fala de finanças, de finanças, de empresas, de legislação. Então, assim, posso comprar, posso, né, assinar e o meu setor, né, e as fontes primárias que eu vou coletar, né, de pesquisas que eu vou fazer no meu mercado. Informação nunca é demais. Você tem que saber selecionar, mas nunca é demais para poder fazer essa análise, né? E vou analisar o cenário. Posso fazer a matriz de SWOT, onde eu vou trabalhar as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, onde os aspectos internos e controláveis são os pontos fortes e pontos fracos, potencializar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos, né? Isso é interessante. E os aspectos externos que eu não controlo, que eu falei com vocês, oportunidades que eu tenho que potencializar e ameaças que eu tenho que frear. Então, essa análise ela é antiga, vocês viram aqui, né? Vocês vão dar uma olhada no material, né? Ela é criada ali entre décadas de 60 e 70. SWOT que vem do inglês, né? Do acróstico que vem do inglês, a sigla, que é Strengths, forças, Weakness, fraquezas, que é o W, Opportunities, oportunidades, e Threats, que é ameaças, né? Então você tem aqui essa matriz, é muito interessante, usada até hoje, tá? Então você tem as forças, as fraquezas, você tem também a análise PESTEL, que também é a sigla em inglês, que são os fatores políticos, né? Political, economic, né? Que é o econômico, sociocultural, né? Technological, a tecnologia, environmental, que é o ambiente, e legal, que são as leis. Então você vai, a questão do planejamento estratégico, né? Fatores políticos, econômicos, sociais, né? Beleza. E os meus consumidores? Mas eu conheço todos. Será? Sei todos que vêm na minha loja, compram comigo. Será? E os potenciais? Né? Então, para eu propor mudanças, melhorar, ofertar um produto, eu preciso conhecer algumas questões relativas aos meus clientes. Salário, residência, sexo, forma de pagamento, de compra. Fazer uma pesquisa com eles. Né? Difícil? Não. Dá para fazer. Então eu vou pesquisar os meus clientes, vou pesquisar os meus fornecedores e os meus concorrentes. Quem são os meus concorrentes? Fábio Gold. Aí tem um problema complicado. Quem eu vou selecionar para o concorrente?
aquele que te afeta. Mas eu sou a padaria do bairro. Mas no bairro tem quantas padarias? Ah, tem eu e tem uma outra padaria. Então você vai analisar aquela padaria. E o supermercado que vende pão? Não é seu concorrente? E a mercearia que vende pão? Ou seja, então você precisa analisar a concorrência como um todo. Né? E aí você vai conhecer, né? Fazendo isso, quais são as vantagens? Você vai conhecer o perfil do seu cliente, você vai entender a estratégia, talvez, né, do seu concorrente, você vai ter uma análise dos seus fornecedores para não ficar na mão de um fornecedor só, né? Você vai ter a dimensão do tamanho do seu mercado, você vai definir, como eu falei no início, o seu público-alvo. Quem é o meu público? Ah, eu vendo para todo mundo. Não, você não vende para todo mundo. Né? Você vai ter um público-alvo ali para fidelizar aqueles clientes que você conquistou e buscar outros clientes fiéis. Tá? E aí você vai interpretar, né, os dados, fazer essa interpretação, ver os fatores de risco do seu negócio. Ou seja, buscar essas informações é de grande importância para o seu segmento, né? Para o seu produto, para a sua empresa. Então, assim, não adianta em gestão, né, fazer algo sem pensar e sem planejar. Então, quem é o meu cliente, né? Quem é o meu fornecedor? Será que ele está me atendendo bem o meu cliente? Então eu vejo que é importantíssimo a gente ter essa preocupação, essa noção. Bom, eu vou encerrando aqui nosso encontro de hoje, tá? Caso você não conseguiu assistir, essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar lá em aulas ao vivo, tá? E você pode assistir a hora que você quiser. E qualquer dúvida, é só entrar em contato nos canais que eu já falei anteriormente. Um grande abraço e até a próxima.